É ele o cordeiro, é ele. Está dizendo: saiam, vão com ele. Vocês estão comigo é para irem com ele, não é para irem comigo, é com ele. Alguns entenderam de maneira tão contundente que na mesma hora acompanharam Jesus, foram atrás, até Jesus parar de dar atenção a eles. É eles o que eles dizem a Jesus, o que eles perguntam: onde moras? Foi porque João os preparou para isso. Não foi para ele. João não preparou discípulo para ele, mas para Jesus, para entregá-los a Jesus, para mostrar Jesus a eles. Eles haveriam agora de escolher se queriam Jesus. Então Jesus respondeu: o quê? Vem comigo. E veio. Passaram o dia inteiro com Jesus. Mais tarde eles se juntaram a Jesus. Mas logo na sequência vieram e disseram a João: aquele que você nos apresentou esses dias está batizando. Ele está fazendo coisas erradas, João. Qual a resposta que João dá? Uma resposta de alegria. Ele diz: o noivo espera a noiva. Quando ele chega, ele se alegra. Ele diz de Jesus: convém que ele cresça e que eu diminua. Este é o coração de Jesus, de servo, de discípulo. O grande pesadelo nosso como congregações hoje, então, a igreja da palavra e do poder não pode fluir. Não pode fluir porque no ambiente de orgulho e de soberba, desde a liderança e os mais diversos no contexto da igreja, eles que têm síndrome de Deus, todos que têm síndrome de Deus, na verdade, o que está neles é a natureza do ex-Lúcifer. E qual é a essência da natureza do ex-Lúcifer? Orgulho, soberba, grandeza, e não a mente de Jesus Cristo. Então este estudo precioso, abuso espiritual, e agora é muito próprio porque este livro nenhum pastor gosta dele. Começa a ler e corre. Eu quero então recomendar a vocês somente. Marcos leu, os demais não tiveram coragem, confirmando o que eu disse. Nenhum pastor gosta, tem medo do que ele possa falar. Então eu recomendo que comece a ler no capítulo 10. Comece a ler no capítulo 10, que facilita. Se começar no 1 ou no 2, o capítulo 9, não é o 10, o 9, é esse aqui: liderança saudável na igreja. E esta arte aqui é para uso interno da congregação, por isso que está assim, um pedacinho lá do livro, né? Etc. Mas eu recomendo isso aqui, é para todos os irmãos que são líderes comigo. De fato, todo mundo é líder, todo mundo é, mas alguns têm algumas funções, né? Os que têm umas funções que têm o mesmo nome que é dado a mim, né? Mesmo título, mesmo nome, mas é para eles, para nós todos. Liderança saudável na igreja. Talvez se você começar com este, você vai querer começar a ler e não vai parar no segundo, no terceiro capítulo sobre esta questão. E por que isto ocorre? Sensação de sermos deuses. Então, se Deus traz revelação dos anjos para juntos conosco operar a manifestação do evangelho do reino de Deus, a manifestação, a sequência do ministério de Jesus, então nós iremos tirar os nossos olhos de Jesus, iremos colocá-los nos anjos. Se João chegou a esse ridículo naquela altura, mas o anjo grita antes que João completasse o que havia intentado fazer. Mas o parágrafo seguinte, a segunda vez, vamos lá: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo
que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Ele sabia que era o anjo. Então ele me disse de novamente: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Quando nós ouvimos isto que o Senhor nos diz através deste anjo, começarmos a adorar de fato a Jesus Cristo, então Ele poderá enviar anjos abundantemente. Desbloqueará o que nos impede. Senhor, abre-nos os olhos para que eles vejam que os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. O exército do Senhor. E uma expressão da realidade, fato da realidade lamentável da igreja à medida que os anos, os séculos vão passando. E eu creio que é em decorrência do processo de apostasia, a relação com Deus vai se tornando cada vez mais artificial. E quase tudo isso está descrito aqui nessas linhas. Essas linhas tem muito mais do que o que parece estar escrito. Uma leitura corrida talvez não enxergue. Tem muito mais. E é a ponte de como tudo começou e como identificar esta igreja da palavra e do poder hoje. Mas como ela poderá fluir sem o ministério dos anjos? Sem a presença dos anjos. Porque é através da manifestação de Deus que é invisível, mediante as leis que Ele estabeleceu. Então na lista em 1 Coríntios 12, é Ele, é Yahvé, Espírito Santo. A manifestação do Espírito ocorre para o que for útil, o que for necessário, mas é indireta, é através de pessoas. E Ele começa então a operar assim. As pessoas começam a se sentir deusas, e aí caem no abismo e são levadas para o engano do ex-Lúcifer. Como Deus poderá fluir para esta geração? Se eu e você somos expressão da igreja de uma geração, de uma sequência de gerações, e somos uma geração cuja fé não se aproxima a nada do que o que Jesus diz e que está na palavra, seja na revelação escrita dele a respeito dos que creem nele. Como ele poderá prosseguir o ministério de Jesus neste tempo, se a natureza do nosso crer em Jesus não corresponde ao crer de Jesus, o Filho do homem, no Pai? Então, o que ouvimos no primeiro período da manhã, aquelas 2h04, tem pelo menos 10 enfoques juntos para discerni-los. Não irá acontecer pelo simples fato de ouvir. Será porque o Senhor nos abriu desta maneira? Por que não fez de maneira tão didática, tão didática? Eu tenho a impressão que pode ser por duas razões. Por um lado, é a minha função atrapalhando o Espírito Santo, ou seja, de ser didático, como o pessoal da Grécia, com o mesmo espírito da Grécia, ser extremamente didático. Pode ser que eu tenha feito isso. E por outro lado, ele pode ter feito isso para esmagar o nosso eu, a fim de nos ajudar a crescer nele, porque vai requerer de nós paciência e humildade para discernir. Tudo começa com a revelação, a declaração, a proclamação: quem de mim se alimenta, viverá por mim. A vida dele fluirá daqueles que se alimentam dele.
enquanto estão na terra.